Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na quinta-feira da 16ª semana do tempo comum. A mensagem das parábolas, como ontem nós ouvimos do semeador, estava escondida atrás das palavras e só era captada por quem fosse capaz de buscar o seu sentido oculto e estivesse aberto ao Mestre Jesus. Ouçamos a palavra de hoje. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Continuação do que já meditamos ontem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem nós começamos esse ciclo de parábolas de Jesus e já acenamos para essa realidade das parábolas. Hoje, então, Jesus explica com detalhes o motivo por que ele começou a usar as parábolas ali, justamente por causa da dureza do coração. Ele diz: eles não querem compreender para que eu os cure. Se eles quisessem se converter, eu estaria disposto a curá-los. Mas eles não querem se curar, querem continuar daquele mesmo jeito, com aquelas mesmas ideias. A compreensão das parábolas não é dada àquele que se fecha a Jesus. Isso não é um preconceito, não é que Jesus esteja sendo ruim, esteja excluindo uns e privilegiando outros. A todos é oferecido, mas depende dessa vontade, Olha, para que eles não de modo que se convertam e eu os cure, mas eles não querem, estão fechados. Em sua missão, Jesus se deparou várias vezes com a incredulidade, com o fechamento do coração.
E aí, por isso, Jesus também retoma no Evangelho o profeta Isaías, que fala, né, desse fechamento, desse endurecimento do coração. É disso que Jesus toma essa realidade. Eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, porque endureceram o coração para Deus. A recusar que Jesus fala, né, quando se recusa essa fala de Jesus, não significa uma eterna condenação. Quando Jesus diz, então, existem pessoas que recusam, que fecham o coração, que fecham os olhos e os ouvidos. Não é que Jesus já está ali sentenciando a condenação da pessoa. Pelo contrário, Jesus está fazendo um grito profético, porque ainda há chance. Só serão condenados os que permitirem, os que fecharem ao encontro com Deus, que fecharem os seus ouvidos para a palavra de Jesus. Hoje nós vemos também essa realidade acontecendo no mundo. O mundo, e até nós algumas vezes, nos fechamos, temos medo da verdade que Jesus traz. Porque Jesus não diz meias palavras, Jesus não amacia, Jesus não dá um jeitinho. Ele diz aquilo que é verdade. Mas também não exagera, não coloca coisas onde não precisa, onde não tem necessidade, como faziam os mestres da lei, os fariseus. Jesus diz para os discípulos, muitos desejaram ver este momento. Os discípulos puderam ver Jesus e nós recebemos essa verdade através do anúncio dos discípulos e chegou até nós pela igreja. Felizes os que se tornam discípulos de Jesus, porque assim neles realiza o sonho que foi acalentado por muitos profetas e muitos justos. Mas aqui temos que nos perguntar também. Jesus diz, muitos desejaram e não viram. Vocês estão vendo. Muitas pessoas aí estão vendo, estão ouvindo, mas estão fechando o coração. Será que temos aberto nossos ouvidos, nossos olhos e nosso coração e aproveitado a oportunidade que Deus nos dá? Ou estamos fechados, travados, não queremos nos abrir à obra de Jesus? E chegamos à nossa segunda parte do nosso encontro de academia espiritual. É hora então de exercitar a musculatura da nossa alma. Vamos tomar essa palavra e fazer oração. Primeiro passo, o alongamento. Invocar o Espírito Santo, pedir os dons de Deus, a sua sabedoria, a sua luz. Fazer um silêncio amoroso na presença do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. Vamos retomar essa palavra e aquecer o nosso interior. A palavra diz, como um apelo, olhando eles não veem, e ouvindo não escutam nem compreendem. Nossos ouvidos estão abertos, nossos olhos estão abertos, estão vendo, estamos compreendendo o chamado e a palavra do Senhor? A condição que Jesus coloca é porque o coração desse povo se tornou insensível. Não é porque Jesus não queira que eles vejam, ouçam e compreendam, mas é porque o coração deles ficou insensível. Isso é um risco que também nós corremos. E a advertência de Jesus, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Somos felizes porque recebemos a graça
porque participamos da vida em Cristo. Mas não podemos deixar essa oportunidade, não podemos nos afastar. Terceiro passo, treinamento. Façamos uma breve oração. Vinde, Espírito Santo, quebra, dobra a dureza do meu coração, para que eu possa acolher os ensinamentos de Jesus, para que eu possa fazer parte do grupo dos seus discípulos e que eu seja também feliz, bem-aventurado. Não permita, Senhor, que os meus ouvidos sejam ensurdecidos por tantos ruídos, por tanto barulho. Não permita, Senhor, que os meus olhos sejam ofuscados por tantos brilhos que me impedem de ver Jesus. Mas que a Tua palavra me guie, me oriente, me ilumine. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.